Olá a todos! Sejam bem-vindos às conferências do curso de autoconhecimento. Hoje teremos o segundo tema da fase B. Vamos fazer uma prática guiada de meditação reflexiva para que possamos rever a prática passo a passo, e para que possamos tirar todas as dúvidas que possam ter em relação a esta prática. A intenção de fazer esta prática é que experimentemos a meditação reflexiva e nos encorajemos, se ainda não fazemos, a dedicar tempo diariamente a esta prática para nos aprofundarmos cada vez mais na compreensão de nossa própria psicologia. Antes de entrar na prática, vamos falar um pouco sobre o que é meditação, quais tipos de meditação existem, e para que serve cada uma. A meditação é um meio para adquirir sabedoria. Disse que a meditação é o pão do sábio, porque assim como o nosso corpo físico precisa ser nutrido diariamente, também precisamos alimentar diariamente a nossa alma com as compreensões que recebemos dos nossos centros superiores, quando entramos em meditação e os colocamos em atividade. Em nossos centros superiores, emocional e intelectual, localizados nas glândulas pituitária e pineal, é onde encontramos a capacidade ou sentido de autoobservação psicológica, que nos permite descobrir em nós mesmos a manifestação dos nossos defeitos psicológicos, bem como a capacidade de nos julgarmos e compreendermos cada uma das nossas formas negativas de ser, para eliminá-los. Quando iniciamos este maravilhoso caminho do autoconhecimento e começamos a praticar a autoobservação, ficamos realmente surpresos ao descobrir quantas formas negativas de ser vivem em nosso interior. Estas formas negativas ou defeitos psicológicos nos levam constantemente a cometer erros, a cair em estados psicológicos errôneos, e a passar o dia naquela tagarelice interior incessante, que não permite que nossa consciência se expresse. Quando nos observamos seriamente, descobrimos que se realmente queremos avançar em direção ao despertar e ao desenvolvimento da nossa consciência, precisamos fazer uma profunda mudança interior. E acontece que a meditação é fundamental quando queremos tal mudança. Mas devemos saber que existem diferentes tipos de meditação. É bom que tenhamos isso claro, pois nem todos vão nos levar a mudanças reais e permanentes dentro de nós mesmos. Existem, por exemplo, as meditações contemplativas, que são as mais abundantes. Este tipo de meditação consiste em nos levar a um processo de relaxamento, harmonizando-nos por um tempo, ou talvez acessando outros planos, mas apenas de forma contemplativa. E essas meditações, embora certamente nos levem a atingir um certo estado momentâneo de paz e harmonia, não geram mudanças em nós. Portanto, quando nos deparamos novamente com aquelas situações em que tendem a surgir nossos defeitos psicológicos, seja uma briga, um acidente, uma cena de ciúme, a perda de algo ou alguém, uma ofensa, uma situação de luxúria, etc., voltamos a experimentar as mesmas sensações, as mesmas emoções, voltamos a ter o mesmo tipo de pensamentos, e acabamos sempre por reagir da mesma forma. Por isso é importante compreendermos a necessidade de nos tornarmos sérios e praticar o tipo de meditação que nos leva a realmente experimentar mudanças transcendentais em nós mesmos. Entre as meditações de tipo transcendental, temos a meditação com Cos que vimos na conferência 36 da fase A, que nos permite acessar a sexta e a sétima dimensões e alcançar o samadhi ou vazio iluminador. E temos também a meditação reflexiva, que vamos praticar hoje. A meditação reflexiva ajuda-nos a autoestudar-nos e, portanto, a autoconhecer-nos e a autotransformar-nos. Através da meditação reflexiva podemos resolver qualquer tipo de traumas, situações recorrentes, ressentimentos, vícios, etc. Assim como nesta meditação podemos nos aprofundar na compreensão e eliminação de qualquer defeito psicológico ou formas erradas de ser. A matéria-prima para a meditação reflexiva são as diferentes situações que vivenciamos em nossas vidas. Cada uma das coisas que vivemos, por mais difícil e traumática que tenha sido, trouxe consigo uma lição muito importante, e contém uma grande sabedoria que está presa naqueles defeitos psicológicos que se manifestaram dentro de nós naqueles momentos. E somente quando entrarmos em meditação naquela cena, e conseguirmos observar todas aquelas formas de ser negativas que agiram em nós, e conseguirmos entendê-las e eliminá-las, vamos resgatar uma sabedoria importante a esse respeito, que nos permitirá nos libertar, e nunca mais cometermos tal erro. Assim realizaremos mudanças reais dentro de nós mesmos. Por isso esta meditação é tão importante, porque a cada prática de meditação reflexiva que fazemos, nos tornamos pessoas melhores.
A meditação reflexiva, como podemos ver, consiste em trazer para a meditação o cenário da nossa vida em que se manifestou em nós o defeito psicológico que queremos trabalhar. Pode ser um defeito que sabemos que nos leva continuamente a cometer erros e a perder energia, a prejudicar os outros e a nós mesmos. Ou um defeito que o nosso ser interior, no mundo astral, nos mostrou. Seja porque nos vimos cometendo um erro no sonho, ou em um desdobramento astral consciente, ou porque vimos outra pessoa cometendo esse erro no astral. Devemos lembrar que o que vemos no mundo astral faz parte do nosso país psicológico. Portanto, são sempre aspectos que devemos trabalhar em nós mesmos. Então, vamos reconstruir na meditação aquela cena em que o defeito psicológico se manifestou, seja uma situação ou circunstância agradável ou desagradável. E ao reconstruir aquela cena, qualquer que seja a cena, de raiva, de violência, de medo, de luxúria, de preguiça, de ciúme, de infidelidade, aquela em que nós, por exemplo, reagimos com orgulho ou magoamos alguém. Ou se quisermos trabalhar algum vício, ou algum mau hábito que temos, vamos trazer para a meditação a lembrança da cena em que esse defeito se manifestou mais forte em nossa vida. A seguir, veremos detalhadamente cada reação que tivemos naquela cena, os detalhes do defeito que se manifestou em nossa emoção, em nossa mente, em nossas ações e nas palavras que nos fez dizer. Digamos, por exemplo, que vamos trazer para a meditação uma cena da nossa vida onde a raiva se manifestou fortemente. Digamos uma briga com alguém. Vamos rever a cena, usando a imaginação consciente, e vamos observar detalhadamente, por exemplo, o que mexeu na nossa emoção. Lá podemos descobrir que havia uma tensão em nossa emoção, que havia medo ou aborrecimento, sentimentos de desprazer e até ódio. E para cada pequeno detalhe que descobrirmos que mexeu em nossa emoção, vamos suplicando a nossa Mãe Divina que o elimine. Vamos observar como a raiva estava atuando em nossa mente naquele momento, nos levando a imaginar, a lembrar, ou a planejar uma vingança, por exemplo. Ou poderíamos descobrir como estávamos nos justificando mentalmente, culpando a outra pessoa, etc. E vamos ver tudo o mais detalhado possível, com a verdadeira intenção de autodescobrimento. E observaremos também o que desejamos, o que fizemos e o que dissemos. E iremos pedindo a morte para cada detalhe. E se nós, por exemplo, deixamos de ver mais detalhes, uma maneira muito boa de nos aprofundarmos em uma forma errada de ser, é nos perguntarmos: por quê? Por que estava sentindo, pensando, agindo ou falando assim? Procurando descobrir qual é o defeito, ou defeitos por trás daquela reação que tive. Ao praticar esta meditação devemos levar em consideração certas coisas. Quando reconstruímos a cena, não devemos nos identificar com ela. Temos de fazer uma divisão entre o observador, que é a nossa consciência, e o observado, que são os defeitos psicológicos que atuaram em nós naquela cena que estamos trabalhando. Vamos ver isso como um filme, porém sem participar do filme. Para que não acabemos, por exemplo, se for uma cena de raiva, acabemos ficando com raiva de novo, ou com vontade de nos vingar. Então vamos fazer essa divisão, e vamos observar nossos defeitos e eliminá-los. Em nenhum caso devemos aceitar qualquer justificativa que os nossos defeitos nos deem. Não vamos nos desculpar. Vamos julgar-nos fortemente e julgar fortemente os nossos próprios defeitos que são a causa das nossas reações. Nunca julgaremos os outros. Porque quando nos justificamos, ou começamos a julgar, ou a culpar os outros pelo que fizemos, ou pelo que se manifestou em nós, a nossa capacidade de nos transformar, que é o juízo crítico, adormece imediatamente. É importante, diante de um erro que acreditamos ver nos outros, nos colocarmos no lugar deles, e pensarmos quando agimos da mesma forma, entender que o defeito que criticamos nos outros, nós também o temos dentro nós mesmos. E uma vez compreendidos e eliminados, compreenderemos e perdoaremos os outros. É importante lembrar de repetir esta prática sempre que tivermos oportunidade. Há casos em que são necessárias muitas sessões de meditação reflexiva sobre certos defeitos psicológicos, porque às vezes são grandes defeitos que alimentamos com a nossa energia há muito tempo, e são constituídos por múltiplos detalhes que devemos observar com atenção, descobri-los e eliminar. Sem mais delongas, vamos nos preparar para praticar. A primeira coisa é encontrar um lugar tranquilo, numa posição confortável, onde não seremos interrompidos durante o tempo que vamos dedicar a esta prática.
Também podemos, se quisermos, pegar papel e caneta para fazer anotações. É útil anotar detalhes importantes que encontramos na meditação para nos aprofundarmos neles. Por exemplo, descobrimos em uma cena de raiva que o gatilho da sua reação foi o orgulho, porque sentimos que o orgulho foi ferido, e isso nos provocou a raiva. E aí entendemos que esse é um gatilho muito comum para a raiva, e que ela se manifestou em muitas outras ocasiões. O que faremos é anotar esse detalhe para aprofundá-lo mais tarde. Lembre-se que cada detalhe do nosso ego que conseguimos compreender e eliminar da nossa psicologia é um percentual da nossa consciência, da nossa essência, que estamos liberando. E é a sabedoria, e é a coragem que resgatamos e que estava presa nesse eu. Mas agora que foi liberada, passa para a consciência, para aumentar aquela percentagem de consciência que temos. Então, é importante que tenhamos claro qual é o defeito psicológico que queremos trabalhar nesta meditação que faremos hoje. E se você já está o mais confortável possível, vamos começar fazendo as conjurações para afastar as forças negativas, e o círculo mágico para fechar e proteger o local onde estamos. E faremos também um pedido de ajuda ao nosso pai e mãe internos. Se você ainda não aprendeu as conjurações de proteção, pode lê-las aqui, ou pode acompanhá-las mentalmente comigo. Então vamos cantar o Belilim, que é o canto mágico que limpa o ambiente em que nos encontramos de todas as energias e entidades negativas. Belilim, 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 ânfora de salvação, quisera estar junto a ti. O materialismo não tem força junto a mim. Belilim, Belilim, Belilim. Agora vamos fazer o círculo mágico de proteção. Vamos fechar os olhos e nos concentrar em nosso coração. E pediremos humildemente ao nosso Pai interior assim: Meu Pai, Senhor meu Deus, te rogo, se é tua vontade, ordenes ao meu intercessor elemental sair do meu corpo e traçar um círculo mágico de proteção ao redor deste lugar, para torná-lo livre das forças do mal. Intercessor elemental, intercessor elemental, intercessor elemental. Trabalhe, em nome do Cristo, pelo poder do Cristo, pela majestade do Cristo. Agora imaginamos como o intercessor elemental traça um círculo verde de fogo ao redor do local onde estamos, no sentido horário, enquanto cantamos mentalmente o mantra S 3 vezes. Agora vamos pedir ajuda ao nosso Pai interior, que é a força de sabedoria da nossa consciência, e à nossa Mãe Divina, que é a força do amor em nós, para nos ajudar nesta prática. Você pode fazer isso com suas próprias palavras. Ou pode ser assim: Meu Pai, meu Senhor, meu Deus, Mãe Divina, peço-lhes humildemente que me ajudem nesta prática de meditação reflexiva, para poder observar, compreender e eliminar esta forma negativa de ser. Agora vamos fazer um rápido processo de relaxamento. Vamos relaxar nossa área emocional respirando profunda e lentamente, cerca de 3 vezes. Então vamos começar. Vamos inspirar lenta e longamente. Prenda a respiração. Expire. Imagine como toda a pressão que você tem em sua emoção sai quando você expira, e sua parte emocional relaxa. Agora mais uma vez. Inspire. Segure. Expire. Mais uma vez. Inspire. Segure. Expire. Agora vamos relaxar nossa mente para que fique silenciosa e pronta para este momento de meditação. Para isso vamos fechar os olhos e ouvir por 1 minuto todos os ruídos que nos rodeiam, mas sem nos identificarmos com nenhum deles. Nós os ouvimos e os deixamos ir, e procuramos sons cada vez mais distantes. Vamos começar agora.
Voltemos ao nosso coração e agora vamos fazer um relaxamento rápido do nosso corpo físico. Para isso, sentiremos cada uma das partes do nosso corpo e imaginaremos que uma luz brilhante penetra e relaxa cada área do corpo que estamos sentindo. Vamos começar com o pé direito. Sentimos, relaxamos e continuamos com a panturrilha. O joelho. A coxa. Toda a perna está agora relaxada e preenchida com aquela luz quente e calmante. Vamos agora fazer o mesmo com a perna esquerda. Vamos sentir como aquela luz quente e brilhante entra pelo dedão do pé, e nosso pé esquerdo é invadido por essa luz e o relaxa. Todo o nosso pé. Agora a panturrilha. Então o joelho. A coxa. A perna inteira está agora completamente relaxada. Agora vamos relaxar nosso braço direito. Sentimos nossa mão direita. Imagine como aquela luz vai relaxando a mão, e que sobe lentamente por todo o braço até o ombro, relaxando-o completamente. E agora fazemos o mesmo com todo o braço esquerdo. Agora sentimos a parte inferior das costas e as nádegas. E sentimos a nossa região genital, as nossas ancas, e imaginamos como aquela luz brilhante relaxa e liberta toda esta parte. Sentimos nosso estômago. Nosso peito cheio daquela luz. E agora imaginamos como essa luz percorre todas as nossas costas, relaxando-as completamente. E qualquer ponto que nos sintamos tensos, nós soltamos e relaxamos. Sentimos nossos ombros e também os relaxamos. Sentimos nosso pescoço. Imaginamos como essa luz invade toda a nossa cabeça e nos relaxa completamente. E agora dizemos 3 vezes ao nosso corpo físico. Corpo físico, relaxe, descontraia e se acalme. Corpo físico, relaxe, descontraia e se acalme. Corpo físico, relaxe, descontraia e se acalme. Pois bem, agora que estamos neste estado de relaxamento e harmonia, passaremos para a meditação reflexiva. O que vamos fazer é trazer à recordação com a imaginação consciente uma cena em que se manifestou o defeito psicológico que escolhemos para eliminar. Vamos observar detalhadamente cada pensamento, cada emoção, cada desejo, cada palavra ou ação que tivemos, identificando neles todos os detalhes do ego em manifestação. E a cada detalhe que descobrirmos, pediremos à nossa Divina Mãe que o elimine. Desta vez, vamos nos dar 10 minutos para revisar esta cena. Se você conseguir rever toda a cena, e ainda não terminamos os 10 minutos, você pode voltar para rever toda a cena novamente, procurando ir mais fundo e ver cada vez mais detalhes. E se quiser, você pode anotar os detalhes que está observando, e o entendimento que está recebendo. Se você sentir algum tipo de ansiedade, ou qualquer coisa que o incomode durante a meditação, você também deve observar essa emoção, ansiedade ou sensação, e pedir à sua Mãe Divina que elimine isso. Vocês vão soltar a área onde estão sentindo isso, e então continuarão com a cena em que estão trabalhando. Então vamos começar a partir de agora.
Bem, os 10 minutos de meditação acabaram. Esperamos que tenham tido a oportunidade de observar, descobrir e eliminar muitos detalhes do defeito psicológico que estavam trabalhando. Esta foi apenas uma prática guiada de 10 minutos, para que você veja o passo a passo da meditação reflexiva, mas a ideia é que dediquemos um tempo diário a esta prática para trabalhar a nossa psicologia. É de vital importância que estabeleçamos um cronograma diário de meditação sobre os defeitos da luxúria que nos impedem de alcançar a castidade e de usar sabiamente a nossa energia sexual. É importante levarmos essas cenas de luxúria para a meditação para podermos observar, compreender e eliminar todos esses defeitos, detalhe por detalhe. Observar como se manifestam na nossa mente, nas emoções, na nossa parte sexual, e em todo o nosso corpo na forma de diferentes tensões e sensações de natureza sexual. Observar e eliminar tudo que sempre nos leva a cair no erro de derramar a energia sexual para fora do nosso corpo através do orgasmo ou ejaculação. Agora vamos cada um de nós, com nossas próprias palavras, agradecer ao nosso Pai interior e à nossa Mãe Divina por sua orientação e assistência na prática. Esta foi a prática de hoje. Esperamos que tenha sido útil para todos. Lembrem-se de que podem deixar qualquer dúvida ou comentário, que com o maior prazer responderemos. Convidamos todos para o próximo tema deste ciclo, no qual faremos mais uma prática guiada de desdobramento astral. Isto é tudo por hoje. Esperamos que estejam animados e continuem fazendo esta prática de meditação reflexiva. Muito obrigado a todos!